Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Tomando todas aquelas medidas preventivas, né? O uso da máscara, o álcool em gel, mantendo o distanciamento social. Pois bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar com a base curricular do oitavo ano. E essa base curricular apresenta para a gente, na aula de hoje, a Revolução Gloriosa. Lembrando que a Revolução Gloriosa que ocorre na Inglaterra, ela tem ali um viés de continuidade, não é? Um processo contínuo daquela revolução puritana que ocorreu anteriormente, em que as questões religiosas elas surgem com muita força, elas são motivos dessas revoluções, são motivos de retirada do rei do poder, de retirada de conflitos, aliás, não é retiradas, é conflitos entre protestantes e católicos, e isso vai fazer com que a Inglaterra, nesse século XIX, ainda nas últimas décadas do século XVII, possa conhecer, corrigindo, o século XVII, viu? A partir de 1645 já começa a Revolução puritana, em 1688 temos agora a Revolução Gloriosa. Lembrando que a Inglaterra era um regime monárquico, não é? Muito consolidado, um absolutismo muito consolidado, a figura do rei imponente, intocável. No entanto, a situação começa a ficar ruim para o rei quando ele entra em choque com o parlamento. Já expliquei sobre isso, não foi, pessoal? O parlamento é ali onde ficam os deputados e senadores. E para que o rei possa governar com mais tranquilidade, com mais desenvoltura, que suas medidas possam ser aceitas, possa administrar o país, no caso inglês, o parlamento é de fundamental importância. Sem esse apoio, o rei não vai conseguir aprovar as suas medidas que ele envia ao parlamento. Ele precisa do apoio de mais de 50%, vamos dizer assim, desse número lá no parlamento inglês. Que temos lá a Câmara dos Lordes, não é? A alta burguesia, e a Câmara dos Comuns, a baixa burguesia e representantes dos comerciantes e das classes mais humildes, vamos dizer assim, dos mais pobres na Inglaterra. Então, foi colocada essa situação, Revolução Puritana, em que o rei Carlos perde o poder e será decapitado. Já vivenciamos também com a decapitação do rei, a saída, a morte do rei Carlos. Temos a figura de Oliver Cromwell ascendendo, chegando ao poder. E essa figura de Oliver Cromwell vai tomar algumas medidas, não é, de favorecer um pouco aquelas classes menos favorecidas e vai causar um impacto muito grande na sociedade inglesa. No entanto, com a morte dele, assume seu filho, que não consegue ter um mandato favorável, não é? Não consegue prosperar, não consegue ser aceito. O Ricardo Cromwell, ele não é aceito. Ele também é nomeado Lorde Protetor da Inglaterra. Mas com a morte de Ricardo Cromwell é restaurada a monarquia. O que significa isso, professor? Restaurada a monarquia significa que a restauração, a volta do regime monárquico para a Inglaterra. A Inglaterra agora vai voltar a ser o regime monárquico. Agora, uma situação importante é que tem que se, a partir de então, buscar um herdeiro legítimo, um descendente, algum parente ligado a Carlos X que possa tomar o poder. Então assumiu o poder em 1660 Carlos II. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Não é? E uma curiosidade que tem numa legenda aqui, na página 48, é que o rei, não é, Carlos II, quando assume o poder, ele toma uma atitude bastante inusitada, diferente. Qual a atitude que ele toma? Isso, muito bem. Ele vai desenterrar, não é, o corpo de Cromwell, para que Cromwell possa ser realmente executado simbolicamente, decapitado simbolicamente. Então, para que possa mostrar
a todos aqueles que pensem, arquitetem um plano de derrubada da monarquia novamente, que essas pessoas possam pensar várias vezes, porque fatalmente será decapitado, assim como foi Cromwell, apesar de ter sido morto, já estava morto. Então o corpo dele foi retirado lá do túmulo e foi decapitado, para que servisse de exemplo. Essa história se alastrou, evidentemente, para e as pessoas que tivessem algum interesse, algum adversário político do rei, tivesse interesse em se manifestar contra o rei, fazer algo parecido com o que Cromwell fez, iria fatalmente pagar com sua vida. Tá bom? Na página 49, eu quero fazer com vocês a seguinte questão. Página 49, a seguinte questão. Oliver Cromwell teve atuação destacada na Guerra Civil Inglesa, chegando ao poder como Lorde Protetor da Inglaterra. Não à toa, passou a centralizar as decisões políticas e econômicas na Inglaterra, não é? Desagradando, aquilo que eu coloquei, desagradando a uns e agradando a outros. Com base nesse texto, comente as principais medidas tomadas por Cromwell. Com base nesse texto, repetindo, comente as principais medidas tomadas por Cromwell. Vamos lá para a resposta, então. As principais medidas, a resposta aí, presta atenção. As principais medidas foram o ato de navegação, que determinava que a exportação de qualquer mercadoria de países europeus tinha de ser realizada por navios ingleses. Repetindo, lei que determinava que a exportação de qualquer mercadoria de países europeus tinha de ser realizada por navios ingleses. Ponto e vírgula. Falta de incentivo à produção de bens de consumo. Ponto e vírgula. Estabelecimento de pesados tributos e impostos, vírgula, principalmente a burguesia mercantil, ponto e vírgula, e o estabelecimento de péssimos salários, não é? Péssimos salários, ponto. Essas medidas desagradaram a burguesia e ao povo, vírgula, e ambos passaram a contestar as ações de Cromwell. Ambos passaram a contestar as ações de Cromwell. Tudo bem? Pronto. Feita a questão? Entendido? Vamos prosseguir. Página 50, agora nós temos a Revolução Gloriosa. Eu venho batendo nessa tecla que os alunos do 8º ano têm que ter em mente muito claro, muito objetivo, o significado desse termo revolução no contexto histórico, que vai representar isso mesmo, muito bem, meu querido, minha querida, vai representar uma mudança geral em todas as estruturas, essa revolução gloriosa aqui, tá bom? Então, preste atenção com o termo revolução. Revolução que é mudança em que hábitos, em que âmbito? Na política, na economia, no lado social e também no cultural, dependendo de cada revolução. Quando vocês estiverem lá no 9º ano, nós vamos estudar a Revolução Chinesa, que vai ter uma característica cultural. Essa aqui especificamente não, mas uma revolução ela pode ter seu aspecto cultural também. Dito isto, vamos agora para a página 50, que diz assim:
A Revolução Gloriosa. Observe aí que eu não vou cobrar em relação à data quanto tempo durou, mas só para você se situar aí, é final do século, que século é esse aí? Isso, século 17, não é? Temos assim, a chegada do rei Carlos II, a chegada dele representa o quê? A restauração pós o governo do filho de Cromwell, Ricardo Cromwell. Ao poder significou a consolidação da força da alta burguesia, mas também da aristocracia. A ideia de um lorde protetor que tinha o controle total da política e economia não agradava às elites, já que este era representante das classes mais pobres e dos comerciantes. Nesse sentido, a restauração monárquica foi decisiva para a consolidação do poder real. Após a morte do rei Carlos II, chegou ao trono seu irmão, Jaime II, que era representante das ideias católicas. Vamos observar que ele é católico e quais atitudes ele vai tomar. Ele vai perseguir os protestantes? Vai permitir que os protestantes tenham liberdade de culto? Vamos aguardar. Observe agora esse parágrafo, viu? Mas isso não significou que os problemas foram resolvidos. Não. Havia divergências que se originaram ainda na Guerra Civil Inglesa entre os monarcas e parlamentares, e que perpetuaram a disputa por espaço e por poder. Ou seja, essa disputa por espaço e por poder, ela não tem fim, ela não acaba. É isso que está dizendo aí esse termo perpetuaram. Tá bom? Algumas ações de Jaime II levaram a crescente insatisfação de alguns setores. E aí a Inglaterra vivencia um governante que vai ser contestado, que não tem atitudes que visam o bem comum da população inglesa. Vamos ver que atitudes são essas que ele vai ser contestado, seu poder e essas medidas que ele vai tomar. Vejamos. Por ser católico, aplicou cobranças de impostos e tributos para... Veja o que foi que ele fez. Por ser católico, aplicou cobranças de impostos e tributos para anglicanos, puritanos e presbiterianos. Mas, veja o que ele fez. Muito bem, isentou de pagamento a Igreja Católica. Os católicos, à época, eram a minoria dentro do território inglês. Era a minoria religiosa na Inglaterra. Outra atitude que ele fez. Indicou pessoas ligadas à nobreza real para assumir cargos públicos e políticos. Então, colocou ali no governo pessoas da nobreza. Outro item, passou a perseguir politicamente os pequenos comerciantes e o povo em geral. Os pequenos comerciantes passaram a ser perseguidos e o povo em geral. Ele queria o que com isso? Qual seria a reação natural daquele povo? Iriam pensar de que maneira, de que forma? Qual seria a consequência? Que a população iria se organizar, se mover contra o próprio rei. Se ele toma tais atitudes, não é? Toda ação vai gerar uma reação. Então a população começou a reagir para tudo aquilo que o rei estava fazendo de errado. Esses motivos foram decisivos para que um golpe de Estado fosse organizado. O que é um golpe de Estado? É quando é esquecido a Constituição, colocada de lado a Constituição, e tem-se um grupo que toma o poder, não obedecendo à Constituição daquele país, dando um golpe para aquele governante que está ali de forma legítima no poder. Tá bom? Então, um golpe de Estado fosse organizado em 1688, ficando conhecido como Revolução Gloriosa. Apesar da grande insatisfação, a
a Revolução Gloriosa ganhou esse nome justamente porque, para os padrões da época, não houve excessivo derramamento de sangue no processo de deposição do rei. Como não houve muito sangue, muito conflito, chama-se de uma Revolução Gloriosa, um movimento de mudança em todas as estruturas, e gloriosa porque não houve derramamento de sangue em excesso. Por quê? Porque na grande maioria dos processos revolucionários acontece o derramamento de sangue de forma gigante, enorme, tá bom? O parlamento estabeleceu uma aliança com Guilherme de Orange, que era protestante e governava a Holanda. Para assumir o poder como monarca da Inglaterra, não é? Embora não fosse descendente dos Stuart, era casado com a filha mais velha de Jaime II, Maria Stuart II. Na prática, foi montada uma monarquia parlamentar liberal, que inclusive serviu de modelo para o sistema monárquico desenvolvido atualmente na Inglaterra. Guilherme foi responsável por sancionar em 1689 duas leis que consolidaram o poder da monarquia parlamentar na Inglaterra. Guilherme foi responsável por sancionar em 1689 duas leis que consolidaram o poder da monarquia parlamentar na Inglaterra. O Toleration Act, Ato de Tolerância, estabelecia a liberdade de prática e culto religioso, menos para a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica aqui passa a ser perseguida agora. Bill of Rights estabelecia um júri com a obrigação de aplicar um conjunto de leis elaboradas pelo parlamento. O rei nunca poderia aplicar ou julgar leis sem a permissão do parlamento. Tá bom? Aqui temos, eu vou deixar para vocês essas questãozinhas que estão na página 52. Não é? Questão 2 e 3, página 52, tá bom? Vou deixar para casa, para você fazer aí em casa. Não é? E vou fazer da página 51 que diz assim: o que foi a Revolução Gloriosa? A resposta, preste atenção aí. Muito bem, preste atenção. Qual é a resposta que tem que colocar? Foi uma disputa política, econômica e religiosa entre monarcas e parlamentares que trazia como pano de fundo a disputa entre católicos e protestantes. Embora com características de golpe de Estado, a Revolução Gloriosa não se deu de forma violenta. O parlamento estabeleceu aliança com Guilherme de Orange, que era protestante e governava a Holanda. Ponto. A intenção era de que ele assumisse o poder na Inglaterra. Ponto. Foi estabelecida, vírgula, assim, vírgula, uma monarquia parlamentar liberal. Voltando. A intenção, no último trecho aí, a intenção era de que ele assumisse o poder na Inglaterra. Guilherme de Orange teria que assumir o poder na Inglaterra, mesmo sendo, não é, de origem holandesa. Ponto, foi estabelecida, vírgula, assim, uma monarquia parlamentar liberal. Vamos para a página agora 52, que tem um trecho aí, um subtítulo que fala sobre a colonização da América inglesa.
ok? O processo da colonização inglesa na América teve características diferentes. Quando a gente vai para esse assunto, tem que ter noção que essa colonização ela é diferente, porque os colonos que vêm para cá, para a América do Norte, saindo da Inglaterra, vindo para a América do Norte, são colonos que estão fugindo das perseguições que estavam acontecendo dentro da Inglaterra. Perseguições religiosas. Então eles vão migrar, vão se transferir para a América do Norte, para os Estados Unidos. Não é? É diferente se você pensar em comparar a colonização portuguesa aqui no Brasil e a espanhola nos demais países da América. Por quê, professor? Porque a colonização inglesa nos Estados Unidos é uma colonização de povoamento. Eles têm uma certa autonomia, esses colonos que estão nos Estados Unidos, em relação à Inglaterra, diferentemente da colonização que aconteceu no Brasil, por exemplo. Aqui nós tivemos uma colonização de exploração. Os portugueses vieram para cá com o objetivo de obter lucro, obter vantagens, extrair todas as nossas riquezas e levar para Portugal, não é? Ou quase todas as riquezas. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora não, senão vou acabar fugindo um pouquinho do nosso conteúdo. Tá bom? Página 52 aí, o que é que tem? Repetindo aqui, o processo da colonização inglesa na América teve características diferentes da realizada pelos espanhóis e portugueses na parte central e sul desse continente. As coroas espanhola e portuguesa tiveram como objetivo central buscar novas rotas comerciais e terras em que pudessem fortalecer sua economia, principalmente na busca de ouro e prata. Então aqui, os portugueses e os ingleses quiseram buscar aqui ouro e prata, não é? Prosseguindo aí, os ingleses custaram a se lançar ao mar, muito em função de a Inglaterra estar envolvida em conflitos internos. Como veremos, na verdade, foi o próprio povo inglês que iniciou a colonização, não é? Então, você tem que perceber aí o entendimento que o livro quer passar para nós, que a Inglaterra demorou a se lançar ao mar, não é? Nas expedições marítimas, porque estava tendo conflitos internos. A Espanha e Portugal não, estava com a questão política bem definida, a centralização política bem definida, sem nenhum tipo de conflito, né? Então vocês têm que começar a guardar na sua mente essas situações e também ficar atento às formas de ocorrência aqui dessa colonização inglesa na América, especificamente na América do Norte, dando origem ao que vai surgir os Estados Unidos daí, tá bom? Depois das 13 colônias, eu não vou antecipar muito o nosso conteúdo, senão vai começar a misturar as coisas. Bem, pessoal, eu estou parando por aqui, espero que vocês tenham absorvido conhecimento, estudem, façam as atividades que eu passei. Um forte abraço, tchau para vocês. Tchau, pessoal.